Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 13 de abril de 2020 a 10ª reunião ordinária de 2020. Lembro que até o final de abril as reuniões ordinárias estarão sendo realizadas às 18 horas, como medida de prevenção ao contágio e de contenção da pandemia da doença denominada Covid-19. Vamos iniciar nossa sessão em nome do Senhor Jesus, rezando a oração de costume. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Solicita ao senhor secretário, vereador José Paulo da Silva, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Cláudio de Lima Lopes, Deildo Nunes Pereira, Denis Wellington de Souza, Evaristo Ribeiro de Oliveira, Francisco de Assis Silva, João Alberto Silva, José Paulo da Silva presente, Marcos Batista, Mateus Bustamante Gomes. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 6 de abril de 2020. Não havendo manifestação, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária do dia 6 de abril de 2020. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício número 076/2020 do prefeito municipal. Ofício número 076/2020, Pedralva, 19 de março de 2020. A Sua Excelência, o senhor Deildo Nunes Pereira. Assunto: esclarecimento, referência ao ofício número 041/2020. Senhor Presidente, com cordial cumprimento e atenção ao expediente da referência dos requerimentos apresentados pelos ilustríssimos senhores vereadores Denis Wellington de Souza, João Alberto Silva, Mateus Bustamante Gomes, José Paulo da Silva, esclarecemos o seguinte: vereador Denis Wellington de Souza e João Alberto, em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que esta situação das estradas definidas pelas fortes chuvas no bairro das Posses, o Departamento de Obra, Estrada e Rodagem desta Prefeitura já está trabalhando incansavelmente para que possa fazer a manutenção de todo o trecho mais crítico das estradas vicinais, inclusive neste bairro acima citado. Vereador João Alberto, em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que entramos em contato com o nosso secretário municipal de saúde, a coordenadora da estratégia da família, Kellen Aparecida Faria Cândida, e fomos informados por eles que já foi solicitado a participação do município neste programa Saúde na Hora,
como mostra o termo de compromisso em anexo. Vereador Matheus Bustamante Gomes, em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que iremos enviar a equipe do nosso departamento de obra, juntamente com a engenharia desta prefeitura, para fazer uma avaliação da obra e também do custo dela. Sabemos que não é uma obra barata e nem mesmo muito simples, por isso temos que ter todas as informações necessárias para que o executivo possa tomar a decisão. Atenciosamente, Josimar Silva de Freitas, prefeito municipal. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício número 082/2020 do prefeito municipal. Ofício número 082/2020, Pedralva, 14 de abril de 2020. A sua excelência, o senhor Deildo Nunes Pereira, presidente da Câmara. Assunto encaminha projeto LDO. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a vossa excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Na certeza de que a matéria será dada a melhor acolhida por parte desta Casa, conclamo a vossa excelência e dignos pares a serem favoráveis, votando pela sua aprovação. Atenciosamente, Josimar Silva de Freitas, prefeito municipal. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 014/2020. Senhor presidente, pela ordem, para que a gente não precise estender essa reunião por muito tempo, devido à situação que nós vivemos com essa pandemia, eu pediria a dispensa da leitura da LDO. Coloco em votação a solicitação do vereador José Paulo da Silva para ser dispensada a leitura do projeto de lei 014/2020 como uma medida de diminuir o tempo de duração da reunião devido à pandemia, uma vez que foi distribuída cópia aos vereadores que optaram pela cópia impressa e foi encaminhado arquivo contendo o projeto no grupo de WhatsApp da Câmara. Tendo todos os vereadores recebido o projeto, seja de forma impressa ou por arquivo, e devido ser o projeto extenso, com 15 folhas, o que leva um bom tempo para ser lido, os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade a solicitação do vereador José Paulo da Silva, ficando dispensada a leitura do projeto de lei 014/2020. Os cidadãos interessados em conhecer o teor do projeto de lei 014/2020, que trata das diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para 2021, poderão ter acesso ao projeto na página da Câmara na internet. Não havendo outras matérias para serem lidas no expediente, passaremos à ordem do dia. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento do vereador Matheus Bustamante Gomes. Excelentíssimo senhor Deildo Nunes Pereira, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve requer a vossa excelência ouvir o plenário o envio desta solicitação ao senhor prefeito municipal. Antes da impossibilidade de retorno das aulas presenciais na rede municipal, requer-se analisada a possibilidade de distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede municipal, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tudo conforme já dispõe
e autoriza a Lei número 13.987, de 7 de abril de 2020, que introduziu o artigo 21, a Lei número 11.947, de 16 de junho de 2009. Justificativa. Todos sabemos que, diante da pandemia provocada pelo Covid-19, as aulas presenciais de todos os níveis em todo o território foram suspensas, sem ainda uma previsão exata de quando retornarão às atividades normais. Tal situação, muito embora absolutamente necessária, evidentemente causa grande impacto nas famílias, por diversos motivos, dentre eles a ausência pelas nossas crianças da alimentação diária ofertada através da merenda, o que para muitos destes alunos é a principal refeição do dia. Visando entender situações emergenciais e suprir necessidades daqueles que se encontram afetados em razão da situação de calamidade pública, diversos estados e municípios do país adotaram medidas práticas para garantir a manutenção de alimento de forma a assegurar o sagrado direito à alimentação adequada e saudável das crianças e adolescentes, mesmo fora do ambiente escolar. Como exemplo, citamos a medida tomada pelo governo de Minas Gerais, que instituiu um vale merenda mensal de R$50 a famílias em extrema pobreza, porém medida só abrange os alunos da rede municipal. É 50 mesmo? Os alunos da rede estadual. Além da Bolsa Renda, a distribuição de cesta básica já devidamente preparada, como também de alimentos perecíveis e não perecíveis individualizados, está sendo replicada em diversos municípios brasileiros, o que demonstra uma notória e elogiável sensibilidade por parte dos gestores públicos que conhecem a realidade das famílias carentes e entendem a importância da alimentação infantil. Tal medida foi reforçada pela Lei número 13.987, de 7 de abril de 2020, que passou a autorizar a distribuição de gênero alimentício adquirido com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. Neste termo, certo da compreensão da urgência da indicação, requer que seja analisado de que forma viabilizar essa importante medida de socorro àqueles mais sofridos com o atual cenário de pandemia. Câmara Municipal de Pedralva, 3 de abril de 2020. Matheus Bustamante Gomes, vereador. Cláudio de Lima Lopes, vereador. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes e Cláudio de Lima Lopes. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso das palavras sentado. Muito boa noite a todos os vereadores, nossa secretária, a quem saúdo também todas as pessoas que estão em isolamento social nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, há uma gama de informações nesse requerimento que eu vou tentar condensar nesses 3 minutos. Bem, não sei se os vereadores puderam acompanhar o raciocínio, mas na semana passada foi sancionada pelo Planalto a Lei 13.987, de 7 de abril de 2020, que dentre aquelas se entrar hoje no site da Câmara dos Deputados, vocês veem mas centenas de projetos de lei que têm como fim nesse momento de pandemia. Esse projeto foi um dos que destacou dentre todos esses, tanto que passou ali com muita rapidez e facilidade, inclusive foi sancionado pelo presidente da República. Ele prevê o seguinte, que os alimentos que foram adquiridos para merenda escolar, pelo Programa Específico de Alimentação Escolar,
eles possam ser distribuídos aos alunos, especialmente daquelas famílias em situação de vulnerabilidade, ser distribuídos às famílias desses alunos. Aqui em Minas, nós já tivemos uma medida semelhante, tomada pelo governo do estado, que garante às famílias de extrema pobreza, aquelas que têm renda per capita no máximo em R$ 89,00, uma bolsa renda no valor de R$ 50,00 mensais. Mas, como foi dito no requerimento, essa medida só abrange os alunos da rede estadual. Diversos foram os municípios e estados que tomaram medidas já antes dessa lei, do qual eu mencionei, de distribuição das merendas escolares, né? Nós devemos lembrar que a existência do governo, ele tem diversas razões. A principal delas, organizar a sociedade. Mas em situações como esta, é o governo o principal responsável por amparar aquelas pessoas que mais vão sofrer nesse momento. Muito porque muitas delas só tem o governo a quem recorrer. E quem tem fome, gente, tem pressa. E muitas dessas crianças têm na alimentação escolar a única, ou talvez pelo menos a principal alimentação do seu dia. Como hoje nós temos uma lei autorizativa que não só autoriza, mas se vocês lerem a justificativa, ela recomenda que essa medida seja tomada. Eu peço aí o estudo da Prefeitura, e especialmente com a Secretaria de Educação, para que faça uma análise da viabilidade e que possa resguardar muitas famílias que nesse momento estão passando por uma situação extremamente grave. Muito obrigado. Senhor presidente, eu sou solidário ao requerimento dos 9 vereadores. Eu acho que é uma medida muito importante. Hoje mesmo à tarde, eu estava conversando com a minha irmã, que faz parte da diretoria da PAI, junto com a Vossa Excelência. Eu já trabalhei nessas entidades. Eu sei que a importância da alimentação para muitas crianças dessa área, né? Como diz o nobre vereador, muitas dessas crianças, a principal fonte por dia de alimentação é nas entidades, né? Então, quero ser solidário, espero que o senhor prefeito analise bem esse requerimento com carinho. E hoje à tarde foi uma conversa muito séria junto com a minha irmã, a gente pensando nessa situação, né? Como está alimentando essas crianças que estão fora da aula, que fora da PAI, fora da casa das crianças, né? Que é uma situação muito difícil, né? Até ficar ruim da gente fazer uma pesquisa, procurar saber como que estão as famílias, né? Porque, olha, é uma situação difícil. Então cabe aos agentes do prefeito, né, tomar essas medidas, procurar informar como está passando essas famílias aqui em Pedralva. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao vice-presidente que assuma a cadeira da presidência para fazer o meu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, público presente, boa noite. Só para questão de esclarecimento, também estou de acordo com o requerimento de Vossas Excelências, mas gostaria também de já fazer um comunicado que no meio da semana passada, através de um cidadão que sempre acompanha as notícias a nível federal, ele me passou, né, essa informação, e no momento que eu recebi essa informação, eu entrei em contato com o secretário de Educação, e o que foi me passado é que eles também já tinham conhecimento, né, da aprovação, e que estavam já estudando uma maneira legal de se fazer essa distribuição, uma maneira mais fácil nesse período de pandemia. Então, que assim que eles tivessem uma posição, eles estariam nos informando. Mas, pela informação que eu tive, conversando diretamente com o secretário de Educação, que ele me disse que eles já tinham conhecimento e já estavam trabalhando para solucionar, para poder fazer viabilidade da vida, né, a essa lei, esse projeto, podemos dizer assim. Só para aproveitar a questão só de informação mesmo,
o novo vereador falou que eu faço parte da diretoria. Eu não faço parte da diretoria. Eu fazia parte do conselho fiscal da APAI, não faço mais parte por questão de regras eleitorais mesmo. Eu pedi o afastamento já no meio do mês. Então, só por questão de informação, eu fiz parte, não diretamente da diretoria, porque eu não poderia, porque prejudicaria a entidade. Fazia parte do conselho fiscal e mesmo assim, por questão de segurança, para não prejudicar nem a entidade e nem o meu trabalho também, eu já fiz o afastamento. Obrigado. Coloco em votação o requerimento do vereador Matheus Bustamante Gomes e Cláudio de Lima Lopes. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e não havendo inscritos para o uso da tribuna livre, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Eu tinha alguns assuntos relacionados à pandemia para tratar, mas eu vou tentar ser um pouco mais sintético, vou tratar do principal deles, e nos demais eu posso me fazer claro nas redes sociais. Senhor presidente, na semana passada eu tenho acompanhado, eu acho importante passar esse tipo de informação, até por conta da minha capacitação jurídica. Eu tenho acompanhado o desenrolar da situação com relação ao fechamento das estradas, das entradas da cidade, que vocês, acredito que a maioria de vocês sabe, tem ciência, essa questão está, vamos dizer assim, judicializada, né? Fazendo uma recapitulação para chegar onde eu quero. Quando foi determinada a medida, tanto aqui em Pedralva quanto em outros municípios, houve um questionamento por parte do Ministério Público Federal e em conjunto com o Ministério Público Estadual, que recomendou a diversas prefeituras, inclusive estavam incluídas dentre essas a cidade de Pedralva, para que suspendesse as medidas que tinham sido tomadas. É importante dizer que a recomendação ela não tem força vinculativa, é como se fosse um conselho. Tomem essas medidas, senão, se vocês não tomarem, eu vou buscar uma forma que em vez de aconselhar, vou impor isso, que seria por meio de uma ação civil pública. Ocorre que eu tive acesso a uma ação civil pública que foi ajuizada em Pouso Alegre pelo Ministério Público Federal de Poços de Caldas, subscrição de Poços de Caldas, que diz respeito apenas àqueles municípios daquela região. Poços de Caldas, Campestre, Botelhos, Andradas, enfim. E eu não sei exatamente qual foi a resposta que Pedralva deu à recomendação que lhe foi encaminhada. Mas os municípios que são parte nessa ação específica, todos eles, por unanimidade, disseram o seguinte: ou muito obrigado pela recomendação, eu vou manter do jeito que está mesmo, ou eu não acho que o senhor é competente para interferir na decisão do município. Basicamente, as respostas dos municípios foram nesse sentido, mas todas elas no sentido de que as barreiras seriam mantidas. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu li alguns decretos, e naquela recomendação eu já tinha observado isso. A grande razão daquela recomendação dizia respeito a que o Ministério Público entendia que as barreiras impediriam pessoas de trabalhar e impediriam, especialmente comércios essenciais, de receberem os seus mantimentos, seus insumos. Além também da ofensa ao direito de ir e vir das pessoas que, em tese, estaria sendo ofendido. E era um direito constitucional. Ocorre que, pela análise da recomendação do Ministério Público, que aí foi unânime, foi o mesmo texto que todas as prefeituras receberam. Ocorre que cada prefeitura fez o seu decreto da sua forma. E não havia ali, todo mundo não fez igualzinho.
E eu chamo a atenção que aqui em Pedralva, para mim, pelo menos no meu entendimento, não estaria havendo as ofensas que o Ministério Público ali apontava. Eu chamo a atenção pelo seguinte: alguém aqui ficou sabendo de algum comércio que ficou sem receber algum produto que havia comprado? Eu não fiquei sabendo. Alguém ficou sabendo de alguém que foi impedido de entrar na cidade, sendo residente ou não sendo residente? Eu não fiquei sabendo. E analisando os decretos de outros municípios, eu percebi que, de fato, alguns municípios haviam previsto a impossibilidade de não residentes entrarem no seu território. E aí me chamou a atenção. Nesse ponto eu faço até, vamos dizer assim, dou razão ao Ministério Público. Porque aí é uma medida que poderia estar sendo extremada demais, pelo menos até aquele momento. Pode acontecer o chamado lockdown, que é fechar tudo de vez. Isso pode vir a acontecer. Mas não era a medida que tinha sido declarada naquele momento, né? Que havia, na verdade, o que a maioria dos municípios adotaram, e foi o que o município de Pedralva adotou também, havia um direcionamento a uma entrada específica para que você pudesse fazer um controle das entradas da cidade para um controle sanitário e especialmente de orientação. Mas ninguém foi impedido de entrar na cidade. Isso é importante destacar. Eu também vou aqui fazer um pequeno adendo. Eu respeito quem acha que essa decisão não traz nenhum benefício. Por quê? Porque carece realmente de uma fundamentação científica que mostre que isso faz sentido. No entanto, mesmo que ainda não tenha, e eu na semana passada até comentei que eu acho que é importante a gente se agarrar em dados, se agarrar em ciência, realmente ainda não tem um fato científico que mostre que a medida tomada, ela precisa ser tomada. Ou ela traz efeitos positivos de fato. No entanto, eu ainda sou favorável a ela por alguns motivos. Primeiro, existe essa possibilidade de restrição de trânsito intermunicipal. Ela está na lei 13.979 de 2020, que descreve lá todas as ações que podem ser tomadas nesse momento de pandemia. Ou seja, se não tivesse nenhum reflexo, se não servisse para nada, essa possibilidade nem estaria lá na lei. Está lá, por exemplo, determinar exames de forma compulsória, tem uma série lá de medidas, entre elas a restrição do trânsito intermunicipal. Além disso, nós temos que lembrar, e esse ponto eu acho muito importante, nós estamos, talvez, eu vou utilizar esse termo aqui, tecnicamente ele não é correto, mas para eu utilizar de uma forma para ficar mais claro. Nós estamos no epicentro da pandemia aqui no Brasil. Quase 60% dos casos de coronavírus estão na região sudeste. De 60% dos casos do Brasil estão na região sudeste. Nós estamos localizados no centro, entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Então, é óbvio que a nossa realidade é mais preocupante. E talvez medidas extremas fossem necessárias para se garantir a segurança de todos. Então, pensando naquele discurso antigo já, e que é reproduzido, que eu acho corretíssimo, de que eu prefiro rir lá na frente das medidas que eu tomei e que às vezes nem precisavam ser tomadas, do que ficar chorando lá na frente das que eu deixei de tomar por omissão. Então, pensando que essa medida pode sim ter trazido muitos reflexos positivos para a cidade, mesmo que eu ainda não tenha dados científicos para mostrar isso, eu ainda sou favorável a ela. Especialmente porque, como eu disse, nós estamos no epicentro da pandemia aqui no Brasil. E a região do sul de Minas, que foi a região que mais adotou essa medida, os municípios que mais adotaram essa medida de restrição de trânsito intermunicipal foram os municípios do sul de Minas. Nós temos 69 casos na região, de acordo com o último relatório da Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós percebemos que, claro que 69 casos são muitos casos, mas dentro de uma realidade em que a gente estava muito preocupado, porque a gente fica no meio de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com trânsito corrente de pessoas nessas cidades o tempo todo, nós ainda estamos numa situação que, inclusive, me foi informado pelos gestores da saúde,
de que os hospitais da região ainda estão com a sua capacidade tranquila de atendimento. Ou seja, eu entendo que as medidas aqui precisavam ser mais extremas, porque a gente está numa realidade diferente de outros locais, e acho, embora não tenha dados científicos para provar isso, mas acho que ela tem surtido bons efeitos. Principalmente porque nós estamos num momento de orientação. Nós precisamos mostrar para as pessoas ainda, naquela conversa, o quanto é importante ficar em casa, o porquê que algumas pessoas que precisam trabalhar vão trabalhar e outras que não estão em atividades essenciais precisam ficar em casa. Então, essa barreira ela tem essa grande finalidade, eu acho que ela está cumprindo muito bem neste momento. Mas, para finalizar e voltar no assunto da ação, então o Ministério Público Federal, entendendo que havia ali uma ofensa direta ao direito de vida das pessoas e entendendo que os municípios não tinham competência para determinar essa medida, ele ajuizou uma ação civil pública pela jurisdição de Pouso Alegre da Justiça Federal, só que somente aqueles municípios que são da subscrição do Ministério Público Federal de Poços de Caldas. Ajuizando essa ação, pedindo para que o juiz determinasse a suspensão das medidas e impusesse aos municípios uma multa de R$50 mil por dia, caso não cumprissem com a ordem. Em decisão liminar, e é importante dizer que decisão liminar ela é no início do processo e ela pode ser derrubada por um órgão superior ou até na decisão de mérito do fim do processo ou até mesmo durante o processo o juiz pode mudar de opinião, mas em decisão liminar, se eu não estiver enganado, foi publicada hoje, deve ter dado essa decisão no plantão, mas se bobear foi publicada hoje. A decisão do juiz de plantão foi no sentido de que as medidas estão de acordo com estão em acordo com as medidas de prevenção à pandemia e, sim, é de competência dos prefeitos municipais determinar essa medida. É uma decisão ainda em caráter liminar, pode ser derrubada, mas, como é uma questão que a gente chama uma questão de direito, eu, particularmente, acho difícil que esse juiz mude de opinião. É óbvio que outros podem ter um entendimento completamente diferente do dele, como também um órgão superior também pode. Mas, nesse momento, pelo menos a gente pode dizer que, momentaneamente, há uma decisão favorável que garante a juridicidade dessa medida. Certo? Muito obrigado. Essas são minhas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, é de nosso conhecimento que a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo ações para conter, essa pandemia, e foi publicado no último dia 9 agora, de abril de 2020, uma portaria 774 de 2020 do Ministério da Saúde, onde destina recursos para todos os municípios do Brasil. E Pedralba, pelos valores que os municípios irão receber, Pedralba irá receber um valor de R$ 147.458,20. E nessa portaria, é uma portaria um pouco extensa, mas eu estive lendo ela, e lá fala que o Executivo tem que encaminhar para o Poder Legislativo, um projeto de lei para que a Câmara Municipal autorize para que possa ser usado esse recurso. Então até achei hoje que nós iríamos encontrar esse projeto nessa casa hoje, mas hoje não foi encaminhado. Então pedi ao senhor prefeito, também ao secretário municipal de saúde, que encaminhe o mais rápido possível esse projeto aqui, para que nós possamos votar e para que eles possam usar as ações que eles venham realizando aí e que vão continuar realizando aí no nosso município. Sabemos que eles têm umas despesas extras, então o Ministério da Saúde repassou esse dinheiro realmente para essa finalidade. Então nós temos que votar o projeto para que eles possam usar lá. Espero que encaminhe o projeto o mais rápido possível para nós. Obrigado, senhor presidente. Permissão para o uso da palavra sentado. Senhores vereadores, plateia aqui presente, nossa secretária. Opa, plateia ausente, não tem ninguém assistindo a reunião nossa aqui ao vivo. Presente. Os internautas. Senhor presidente, mais uma vez eu quero parabenizar o trabalho do nosso secretário de Saúde
das agentes, das enfermeiras, dos médicos do nosso município. Graças a Deus, até agora a gente não tem nenhum caso confirmado, e se Deus quiser a gente não vai ter, porque já passou outras gripes, né, suína e não sei o que mais e tal, e nós não tivemos nenhum resultado constrangedor aqui no nosso município, e não é dessa vez que a gente vai ter. Mas toda a precaução, tudo que eles estão fazendo, o secretário de saúde e os demais, né, estão fazendo para preservar a saúde do nosso município, seja bem-vindo. Sei que é muito difícil, sabe por quê? Na véspera que foi baixado o decreto para fechar as entradas da cidade, tal, quinta-feira e sexta-feira, de véspera, não tinha tomado nenhuma medida. Gente, eu recebi mais ou menos umas 50 ligações à noite, perguntando por que não tomaria nenhuma decisão. Por que, com exceção das Pedras, já estava fechando, São José do Alegre já tinha fechado, Itajubá estava tomando providência e outros tal. E eu sabia que eu ia ter uma reunião às 4 horas no sábado para decidir isso. E eu falava, gente, calma, amanhã sábado às 4 horas vai ter uma reunião, o senhor prefeito junto com toda a equipe dele vai decidir o que vai ser feito. Se fecha a cidade, se fecha pontos, o que vai fazer. E o pessoal cobrando, por que não toma providência? O que vocês estão fazendo na Câmara que não toma providência? Aonde está o nosso vereador? Aí tá, eu fiquei até chateado com algumas cobranças muito rígidas, mas nós somos vereadores, nós temos que ter aceitação e saber conversar e saber da informação. Tá, a partir das 4 horas no sábado, já à noitinha, começou a fechar o campestre, começou a fechar outras entradas e tal, reverteu tudo. O pessoal começou a ligar bravo, por que estava fechando a nossa cidade? E bravo, por que está fechando a nossa cidade? Alguns que pediram que era para ser fechado, ligaram, falando que não podia fechar a cidade, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, que não podia fazer aquele outro, que não tinha como andar, não tinha como sair, ia ter gente que ia morrer porque precisava tomar injeção todo dia, não tinha como passar. E foi um caos. Eu não sei se aconteceu com os senhores. Então, eu vejo uma situação que é meu ponto de vista, é o meu pensamento. Não devemos levar essa situação para o lado político. Por quê? Eu estive andando agora, esse final de semana, por compromisso, e às vezes a pessoa acaba levando para o lado político. Esse prefeito que mandou fechar, eu não voto nele mais. Esse vereador que mandou fazer isso, eu não voto nele mais. Esse vereador que fez isso ali, tá. Não, aquele que abrir, esse que abrir vai ser o rei. Tá. E conversando com meu cunhado, vou falar porque meu cunhado, eu tenho, no sábado, ele pediu encarecidamente que voltasse a feirinha no sábado, ele. E eu falei assim, eu como vereador, eu não vou tomar nenhuma medida, eu não vou fazer nada. Por que eu não vou fazer? Porque se Deus me guarde, acontecer de morrer uma pessoa que seja comprovadamente que foi por essa abençoada dessa doença, eu tenho que mudar de Pedralva, porque vão espalhar para o município inteirinho que foi o vereador Zé Paulo que mandou abrir as feirinhas no sábado para funcionar. Mas, se não morrer ninguém, Zé Paulo vira um rei, pôs a feirinha para funcionar. Eu prefiro ser só eu. E aí eu conversei com algumas pessoas que frequentam a feirinha, conversei com outros feirantes, que têm a mesma opinião que eu tenho. Vamos esperar um pouco para ver a situação.
Vamos esperar para ver como que fica a situação. Porque, ouvindo o secretário de saúde do governo federal hoje, eu vi a posição dele. Ele falou assim, ó, o presidente está preocupado com a economia do Brasil. Eu estou preocupado com a saúde do povo. Ele falou desse jeito, né? Eu também penso assim, nós vamos passar uma situação difícil? Vamos. Vamos recorrer ao governo federal para ajudar as pessoas carentes, as pessoas que vão precisar de ajuda. Vamos recorrer ao Estado. Vamos fazer requerimento igual esse que o novo vereador fez ao senhor prefeito, para tomar medidas, para não deixar nenhuma criança passar fome no nosso município. Isso é obrigação nossa. Essa é obrigação nossa. Agora, tentar destruir o que está sendo feito para salvar vidas, nós não devemos fazer. Eu sinto muito, porque eu tenho amigo meu, mas não vai abrir para não vai passar? E eu simplesmente falei, ó, vamos deixar o tempo passar. Eu sei que vai prejudicar vereador, vai prejudicar prefeito politicamente, mas tem as pessoas que são conscientes que qualquer medida nesse momento é válido. Vamos chorar agora, vamos passar fome agora, mas vamos sorrir lá no futuro. Vamos trabalhar para reconstituir a economia no futuro? Eu fiquei aborrecido porque eu vi um médico especialista em várias coisas falar hoje de manhã que com todas as medidas que estão sendo tomadas, ele falou assim, ó, eu quero estar muitíssimo errado, mas ainda vamos perder 2 milhões de pessoas no nosso Brasil. Ouviu? Tenho certeza que não foi só eu que ouvi. Porque estava falando em redes sociais. Eu tenho certeza. Ele falou assim, ó, eu espero que eu esteja muito errado. Mas com todas as medidas, nós ainda vamos perder 2 milhões de pessoas no nosso Brasil. Muito pouca gente. Com essas medidas que está tomando. Agora, se abrir as portas, né? Então eu espero que os nossos amigos, os nossos eleitores pedralvenses, as nossas pessoas de Pedralva, não leva essa situação para o lado político. Rumar a estrada é obrigação nossa mesmo, é obrigação da administração mesmo, cobrar, né, arrumar as estradas lavoura, obrigação, né? Dar um respaldo à população, obrigação, mas cuidar da saúde do município também é obrigação. E aqueles que estão com saúde não sabem como é triste ficar doente. Aqueles que estão com saúde não sabem como é triste ficar doente e você ficar preocupado se aquela doença que você está com ela vai passar, se vai durar 3 dias, 4 dias, se você vai poder levantar depois da manhã para trabalhar, se você vai poder continuar comendo ou não. Então, gente, eu como vereador, eu peço à população, vamos ter calma neste momento. Vamos ter calma neste momento, vamos esperar, porque não é brincadeira. O que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu nos outros países, Brasil não tem suporte para nada perto dos Estados Unidos. Pedralva, a nossa Santa Casa, muito bem cuidada, muito bem estruturada para manter o que nós somos hoje. Se elevar o caso, ou causa alguma situação, não tem leito para ninguém. Morre. Ninguém está preparado para isso. Então nós temos que tomar cada um de nós as precauções devidas. E politicamente eu peço aos políticos de Pedralva que não use essa maldita doença para se angariar voto. Eu peço aos políticos de Pedralva que não faça isso, porque o momento é crítico, é triste.
Do que adianta amanhã estar usando essa cadeira aqui, mas foi 10 amigos seus embora? Mas foi 10 amigos seus embora? Porque tem. Nas redes sociais já tem gente usando essa doença para angariar voto. Vocês podem ver nas redes sociais que já tem gente fazendo essa cachorrada. Já tem gente fazendo essa cachorrada. Por que eu não coloco um vídeo tentando amenizar a situação, tentando ajudar a população? Calma, fica dentro de casa. Vamos deixar as crianças dentro de casa? Vamos deixar nossos avós dentro de casa? Não vamos deixar eles sair muito. Se não tiver necessidade, vai lá no supermercado, faz compra para eles. Busca o remédio para eles lá dentro de casa. Tenta de alguma forma ajudar a sociedade. Nesse momento. Mas tem vídeo politiqueiro já usando dessa pandemia. Desculpa se tem alguém que se senta ofendido com essas palavras. Mas não faça isso, não. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Informo que há projetos para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e que após a análise dessa comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. Convido para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 20 de abril de 2020, às 18 horas. A sessão está encerrada. Boa noite.